Olá galera, tudo bem? Meu nome é Juliana, estamos aqui para mais uma aula da matemática do 8º ano. Vocês estão bem? Como vocês estão se comportando em casa? Estão fazendo as tarefas? Estão conseguindo compreender? Vamos lá, precisamos de mais um tempo de esforço da nossa parte, ok? O que nós vimos anteriormente? Nós estávamos trabalhando questões sobre trapézio, sobre quadrilátero, sobre paralelogramo, sobre vários tipos de quadriláteros. E hoje nós vamos retomar um que é bem especial. Mas antes disso, olha aqui, ó, recadinho para você. Todo dia esse recado? Sim, todo dia esse recado. Até vocês não esquecerem mais, tá bom? Então não esqueça de ir lá no Classroom, se você está acessando pelo ambiente, fazer as atividades obrigatórias para registrar a sua frequência, tá bom? E se você está fazendo pela TV, não esqueça de levar as atividades na escola, ok? Então, ó, vocês estavam trabalhando com losango, decomposição de figuras e fizeram alguns exercícios na última aula, certo? E hoje nós vamos trabalhar com trapézio, que é um quadrilátero bem legal. Ele é o último a ser trabalhado porque ele é o mais estranhinho de todos, tá bom? E vamos retomar alguns conceitos de área e de polinômios também. Ou seja, vamos misturar geral o negócio hoje, ok? Então, para a gente começar, vamos estar lembrando um pouquinho da área de losango que foi trabalhado na última aula, certo? Então, para calcularmos a área de um losango, como é que a gente faz? Você precisa das duas diagonais, ok? E você vai multiplicar as duas, bem tranquilo. E não pode esquecer de dividir por 2. Então, nesse caso aqui, ó, as diagonais têm 10 centímetros a maior, o Dzão, certo? E o Dzinho, que é a diagonal menor, tem 7 centímetros. Então, para você calcular, basta multiplicar as duas e dividir por 2. Então, só lembrando, você pode fazer primeiro a multiplicação que está em cima na fração, certo? 10 vezes 7, 70. E daí o resultado dividir por 2. Ou, eu sei que vocês não gostam muito desse, mas vocês também podem fazer simplificando. E essa maneira de fazer ajuda quando você está trabalhando com números muito grandes, tá? Então, ó, 10 vezes 7 dividido por 2. Antes de fazer a multiplicação, a gente simplifica, ó, 10 com o 2, ok? 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 7, 35. Eu sei que vocês não gostam, mas vocês vão ver que quando vocês se adaptarem, é mais fácil porque você faz contas com números menorzinhos daí, tá bom? Então vamos lá. Da onde que vem essa fórmula? Porque decorar é muito ruim. Vocês esquecem, eu esqueço, a gente troca letra, troca número, não dá certo. A gente precisa entender, ok? Então esse desenho foi usado na última aula, vocês lembram? O losango, ele é retirado de um retângulo. E se você reparar, ó, cada retângulo menor aqui, ó, ele é composto por metade de um roxo e metade do laranja. Vamos focar, o laranja é o losango, certo? Aqui também, metade de um retângulo e a outra metade é o losango. Então, para você calcular a área de um losango, você multiplica as duas diagonais, por quê? Porque as duas diagonais são os lados do retângulo que ele está inserido lá, ó. Ó o Dzão aqui, ó, diagonal maior é o lado do retângulo. E a diagonal menor é o lado menor do retângulo. Então, a gente multiplica. Mas e por que a gente divide por 2? Porque eu só quero metade, ok? Se você olhar cada pedacinho, o losango, a parte laranja, é só metade. Então, tenta entender, porque vai ficar muito mais fácil, você vai lembrar e não vai precisar ficar decorando as coisas, tá bom? Então, ó, a área do retângulo roxo, que é o retângulo grandão, é o Dzão vezes o Dzinho. A área do que nós queremos, que é o losango, é Dzão vezes Dzinho, só que metade eu divido por 2. Beleza? Lembraram? Então vamos para o trapézio agora. O trapézio, como eu falei, ele é o quadrilátero mais diferentão que tem. É o último que a gente trabalha. Então, quer ver da onde que ele veio? O nosso trapézio, ele veio de um triângulo, ok? Então, se nós desenharmos um triângulo qualquer, pode ter a base igual, a base diferente, de qualquer jeito. E você trocar, e você colocar uma reta cortando esse triângulo, ok? Uma reta paralela à base. Então, passa uma reta aqui, ó. E eu cortei, ok?
ficou o triângulo de cima, um pedacinho, e embaixo ficou esse quadrilátero que a gente trabalha. Olha aqui, ó, o trapézio. Por isso que ele também pode ser chamado de tronco de triângulo. Ninguém usa esse nome porque a gente vai dificultar para quê, né? Mas é o tronco porque é a parte de baixo, certo? Se a gente comparar com uma árvore, o tronco é a parte de baixo, certo? Então é o tronco de um triângulo. Então está aqui o nosso trapézio, que é a figurinha, o quadrilátero mais diferentinho que a gente tem. E ele é um pouco menos utilizado na prática que os outros, ok? Então vamos lá. Vamos devolver o giz. O que é um trapézio, então? Qual que é a definiçãozinha que nós temos? É um quadrilátero, porque possui 4 lados, ok? E possui apenas um par de lados paralelos, que é a base de baixo, no caso do meu desenho, né? E essa base de cima, ó, esses dois lados, o lado AB e CD são paralelos. Lembrando, retas paralelas são retas que nunca se encontram, nunca, jamais, ok? Então, como nós estamos trabalhando com a área, vamos dar uma pensadinha agora em como que a gente calcula a área, tá? Como eu falei, a fórmula vai estar aqui, mas não decore, entenda, porque vai ficar bem mais fácil, tá? Então, eu tenho meu trapézio, o que que eu fiz? Eu dividi em figuras que eu conheço a área, que é, no caso, triângulo. Então, você coloca uma diagonal aqui, ó, você tem 2 triângulos. E nós vamos calcular a área de cada triângulo e juntando as duas eu tenho a área do trapézio inteirinho ali, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você copiar, porque é bem importante, é mais importante que a fórmula, é a construção da fórmula. Então, eu vou dar um tempinho para você copiar. Deu tempo de copiar? Lembra o que eu falei, é importante a construção da fórmula, não apenas decorar a fórmula, tá bom? Então, dividimos o trapézio em 2 triângulos. O que nós temos agora? Nós vamos fazer as continhas. Adoro continha. Você também gosta? Não gosta, né? Ou gosta? Tem muita gente que gosta. Olha lá, então eu tenho o triângulo que eu chamei de A1, que é o azul clarinho, e eu tenho o triângulo A2, que é esse roxo, ou azul escuro, não sei, o que você está enxergando aí. E nós vamos fazer a conta da área de cada um desses triângulos, tá bom? Então, como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo 1 é esse aqui, ó. Para você conseguir enxergar a base e a altura, vira ele, ó. A base é essa medidinha aqui de cima, ó, que é a base menor do meu trapézio, tá? Então, é esse B. Qual é a altura? Lembra que a altura não é o lado, a altura é a distância do ponto mais alto ao ponto mais baixo, descendo reto, perpendicular, ok? Então, a altura é esse Hzinho que eu não tenho. Então, a área do triângulo 1, base vezes altura sobre 2, o Bzinho, tá bom? E do triângulo 2, eu chamei de Bzão, essa base maior aqui, ó, tá bom? Então, esse triângulo 2 vai ser Bzão vezes altura sobre 2. Então, nós vamos ver como é que vai ficar somando agora essas duas áreas, tá bom? Então, eu tenho a área 1, tenho a área 2, tá? Lembrando que o Bzinho não é o B da fórmula, tá bom? É o B que é a base do trapézio. E o Bzão é a base maior do trapézio também. Então, somando as duas, eu tenho essas duas frações sendo somadas aqui. Tá bom? Vamos com calma.
Ai, professora, eu vou ter que tirar o mínimo? Não, olha aqui, ó, o denominador é o mesmo. Inclusive tem o H em cima, que é o mesmo. Se é o mesmo, puxa para frente e traz em evidência. Lembra disso? Trazer em evidência na frente. O que que sobra? Sobra só o Bzinho, ó, tirando o H sobre 2, sobrou o Bzinho. Tirando H sobre 2, sobrou o Bzão. Então, essa é a fórmula da área de um trapézio. Base menor mais base menor, base menor mais base maior, perdão. Soma primeiro, por isso tem os parênteses, tá bom? Soma as duas primeiro, multiplica pela altura e divide por 2. Então, como isso aqui é bem importante, eu vou dar mais um tempinho para você copiar, tá bom? Ok, copiaram? Então, lembra que eu falei, a construção da fórmula, tá bom? A fórmula tá aqui, mas decorar não ajuda em nada, tá bom? Então, vocês copiaram? Vamos para o exercício! Chega de eu falar, agora é tua vez de agir. O que que nós vamos fazer? Você primeiro, calcule a área do trapézio. Então, eu dei um exercício bem básico aqui, um trapézio bem lindinho, tá bom? A base maior mede 9 centímetros, a menor mede 6 e a altura tá aqui, ó, mede 4 centímetros. Todas estão na mesma unidade de medida. Isso é importante sempre reparar, tá bom? Senão tem que fazer transformação. Graças a Deus aqui não precisa, tá bom? Então é só aplicar a fórmula. Base maior mais base menor, vezes a altura e daí divide por 2. Tempo para você agora.
Conseguiu fazer a conta? Essa é fácil, né, gente? Nem tabuada difícil precisa aqui. Então, vamos lá. Base maior, 9. Base menor, 6. E a altura é 4. Então, você coloca na fórmula. Precisa copiar a fórmula sempre? Não. Mas se você prefere copiar para organizar o teu cálculo, copie. Às vezes é uma linha que você gasta mais copiando, mas que vai fazer com que você não erre. Porque quando a gente resolve muito rápido, muito atropelado, erra. A professora aqui é ótima em errar quando faz rápido. Então, vamos fazer devagar, que daí o negócio sai certo, tá bom? Então, eu coloquei a fórmula. Primeiro, substituir, ó, no lugar do Bzinho, o 6, no lugar do Bzão, o 9. Vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Então, faz a soma primeiro lá, ó, 9 mais 6, 15. Aqui também você poderia ter simplificado 4 com o 2 primeiro, né? Aí você faz uma conta de vezes com números menores. Mas você decide. 15 vezes 4, 60. 60 dividido por 2, 30. Tem que lembrar, gente, divisão por 2 é sempre pegar metade. Coloque isso na tua cabecinha, certo? Dividir por 2 é pegar metade. Então, acabou, fica mais fácil, entendeu? Porque quando você pensa, eu tenho que dividir por 2, tem gente que tem que pegar e fazer a conta. Agora, quando o teu cérebro pensa que é metade, a resposta vem mais rápido, tá bom? Vamos facilitar a nossa vida. A área, então, é 30 centímetros quadrados. Estamos falando de superfície, tá bom? Então, a unidade é centímetros quadrados. Muito bem. Vamos para o próximo? Mais um para você agora. Olha o que eu coloquei. Letrinhas. Olha que delícia fazer conta com letra, né? Aqui ele está perguntando qual é a área desse trapézio em função de A. Então, o A aparece aqui, o A vai ficar na conta e o A vai continuar na resposta, porque nós não sabemos o valor dele, tá bom? Tempo para você fazer.
Conseguiu fazer? Esse aqui precisa mais atenção, tá bom? Então, vamos focar primeiro em identificar quem é o Bzão e quem é o Bzinho. O Bzão é a base maior, então é 2A menos 4. Por ser, gente, um binômio, ó, duas coisas, quando você for colocar ele na conta, coloca entre parênteses, tá bom? Senão dá tudo errado. O Bzinho também é um binômio, são duas coisas. Então, também substitua entre parênteses. Então, muita calma nessa hora. Quem costuma fazer as contas rápidas, nessa hora vai ter que pisar no freio, tá bom? Então, vamos lá. De novo, coloquei a fórmula para poder substituir corretamente cada coisinha no seu lugar, tá bom? Ó, o Bzinho é A mais 3. Então, eu coloquei o A mais 3 entre parênteses aqui, ó. Aí, eu coloquei um colchetes para lembrar que primeiro é essa adição, para depois esta multiplicação, tá bom? Somado com o Bzão. Quem é o Bzão? 2A menos 4. Tá lá, ó, 2A menos 4 entre parênteses. Vezes a altura é o A, e dividido por 2, porque era da fórmula, lembra? Ele quer metade disso só. Então, vamos lá. Para eu efetuar essa soma aqui, eu estou trabalhando com letras, algebricamente, tá bom? Então, eu tenho que eliminar aqueles parênteses. Mas eu tenho um mais aqui, ó. Quando você tem um mais na frente do parênteses, não muda nada, tá bom? É só copiar igualzinho. Então, A mais 3 é o primeiro, não muda nada, não tem nenhum sinal na frente dele. 2A menos 4 continua ele mesmo, ó, porque era um mais. Aí facilitou, né? Vezes a altura dividido por 2. Como que eu resolvo isso aqui agora? Você junta letra com letra, número com número. Não pode misturar as coisas, lembra disso, tá bom? Então, ó, 1A mais 2A, eu tenho 3A. Mais 3 com menos 4, eu tenho 3, devo 4. Resolvo a minha situação, fico devendo 1. Lembra que dever é negativo, tá bom? E vezes o A. Agora eu vou multiplicar o A, certo? Então agora eu aplico a propriedade distributiva, ó. O A multiplica o 3A e o A também multiplica o menos 1. É conta, né? Vamos lá. 3 vezes 1 tem um 1 na frente ali. Então continua sendo 3. A vezes A ao quadrado. Na verdade, ninguém resolve, gente, A vezes A. A única coisa que nós fazemos é escrever de forma mais curta, mais sucinta, certo? A vezes A, em vez de escrever duas letrinhas, a gente escreve uma só com a potência 2, tá bom? Então, ninguém resolveu nada aqui. A gente só escreveu de forma curta. A vezes menos 1, menos 1A. Ó, uma dica. Quando você for multiplicar letra com número, são coisas diferentes. Só escrever as duas grudadinhas, tá bom? Facilitou, né? Aí eu já posso eliminar o parênteses dividido por 2. Terminou a conta, professora? Terminou? Bom, vamos ver a pergunta. Qual é a área desse trapézio em função de A? Encontramos a área em função de A, ok? Entenderam? Molezinha, né? Os trapézios, eles têm 3 tipos. Eles são de 3, tá bom? Eu tenho o trapézio retângulo, que tem esse nome porque ele tem 2 ângulos retos. Eu tenho o trapézio isósceles e esse aparece bastante nas continhas, tá? Por quê? Porque ele tem as duas laterais com a mesma medida. Vocês lembram a palavra? Congruentes, né? E o escaleno, que é todo diferentão, que não tem nenhum lado igual, nenhum ângulo, tudo virado, certo? Então, o isósceles que é o mais importante e que a gente usa bastante. Então, vamos lá para um exemplo. Considere um trapézio de base maior aqui embaixo, ó, 30, e base menor, então é aqui em cima, 18 centímetros. Se sua área vale 120 centímetros quadrados, qual é a medida da sua altura? Então, agora repare que ele não pediu a área, ele deu a área e pediu a altura. Gente, falou em área, você vai usar a fórmula da área, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz, escreve a fórmula da área, tá bom? Só muda um pouquinho na substituição agora. Eu tenho a área 120, então substitui. Tira o A, põe o 120 no lugar. O Bzão era 30, Bzinho 18,
certo? A altura eu não sei quem é, então você coloca uma letra, qualquer uma do alfabeto, a letra do seu nome, pode ser? E dividido por 2, ok? E nós vamos resolver essa equação aqui. Então, para poder resolver, esse 2 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Passar multiplicando, né? A gente, na verdade, multiplica por 2 os dois lados da equação. Aí, o 2 de cima com o 2 de baixo acaba cortando, parece um 2 multiplicando aqui. Então, para ser mais rápido, passa multiplicando. 30 mais 18, 48x. Aí, 120 vezes 2, 240. Para achar o x, o 48 que está multiplicando, ele passa dividindo. Aí você faz 240 dividido por 48, dá 5. Significa que o 48 cabe 5 vezes dentro do 240. Então, a alturinha que nós estávamos procurando é 5 centímetros. É a mesma coisa, só que em vez de você procurar a área, ele te dá a área e te pede uma outra informação que está ali, no caso a altura, ok? Agora para vocês, para eu descansar um pouco também, né? Ó, a área dessa figura abaixo é. Então aqui tem um desenho bem lindo, tem umas opções bem legais e você vai fazer a conta e marcar a opção certa. Conseguiu fazer essa conta? Essa aqui não tem letra, hein? Essa só tem numerinho, então ela é bem tranquila para a gente fazer. Então, como é que vai ficar? Primeiro, você identifica a figura, né? Então, professora, a gente está trabalhando com trapézio, então é lógico que é trapézio. Sim, mas e se você se depara com uma outra lista de exercício? Entendeu? Quando eles pedirem a área de qualquer coisa, pare o teu olhinho e olhe a figurinha, tá bom? Então, vamos olhar a figura. Ele é um trapézio. E você lembra que tipo de trapézio é esse? Qual? O retângulo? Muito bem, é isso mesmo. Com 2 ângulos retos. Então, é o trapézio retângulo. Então, eu preciso calcular a área. Como é que eu vou calcular a área? Eu tenho a base maior, tenho a base menor e aqui que pega. Qual é a altura desse trapézio? É os 50 metros ou é o 40 metros? Pois é, não é o 50, gente. É o 40, tá? Ó, o 40, 90 graus representa que ele é a altura, não apenas um dos lados. Ele é um lado e também é a altura. Então, é o 40 que nós vamos usar nessa conta, tá bom? Então, vamos lá. Se você marcou a letra C, troféu joinha para você. Se você marcou outra, vamos analisar aqui o que você errou, tá bom? Então, ó, a área, base maior, 60. Base menor, 30. Vezes a altura, 40. Dividido por 2.
Então, vai ficar 60 mais 30, 90. Então, aqui também você pode dividir o 40 ou o 90 por 2 antes de efetuar a multiplicação. Você escolhe o que você acha melhor, tá bom? Eu multipliquei em cima porque é o que normalmente vocês fazem, né? 90 vezes 40, 3.600. 3.600 dividido por 2, 1.800 metros quadrados. Agora, se você colocasse os 50 aqui, fizesse a conta, também teria a resposta ali, gente. Então, cuidado, tá bom? Porque as opções, elas não são jogadas ali de qualquer forma. Ela depende de um erro teu, tem a resposta. Então, presta muita atenção nisso, tá bom? Lembra aquele negócio dos distratores? Já ouviu falar nesse nome? Para distrair você? Achar que você acertou, sendo que você errou. Então, cuidado com isso, ok? Se você marcou C, parabéns, é isso mesmo. Mas tem outro jeito de fazer? Vai que eu estou no meio de uma prova lá e deu branco, sumiu a fórmula da área do trapézio. E eu não resolvo? Não faço nada? Não, você faz aquilo que foi trabalhado nas últimas aulas. Você pega a figura e reparticiona ela. Pica ela em figuras que você saiba calcular. Normalmente a gente pica ela em triângulos ou retângulos, que a gente sabe calcular a área. Então olha essa ideia aqui, ó. Se você dividir ele em duas figuras, você vai ter o A1, que é um retângulo, e o A2, que é um triângulo. Então você pode calcular a área dessas duas figuras. Olha como a gente tem condições, ó. Área 1, base vezes altura. A altura é 40, a base embaixo inteiro é 60. Não tem como saber qual é aquele pedaço. Mas, se você olhar para cima, você tem o 30 lá, né? Então, 30 é essa basezinha do retângulo. Então, a área desse retângulo é 30 vezes 40, 1.200. A área desse triângulo, se tudo é 60, esse pedaço é 30, esse outro pedaço também virou 30, né? 60 tira 30, sobra o outro 30. Então, vai ficar base, que é 30, vezes a altura é a mesma, ó, tá vendo? É o 40. Dividido por 2. 30 vezes 40, 1.200. Metade de 1.200, 600. Somando essas duas áreas, também deu o 1.800. Então, olha que legal. Você não precisa sempre fazer da mesma forma, sempre utilizar uma fórmula específica. Tem outras formas de você fazer também, ok? Grava isso. Nesse aqui deu certo. Vamos lá para o próximo. Esse aqui é com você e tem letrinha de novo, tá? Não confunda, esse M não é metro. Ele está aqui no meio, ó, tá vendo? Aqui até você poderia se confundir, mas aqui ele está no meio da expressão. Então, ele não é uma unidade, ele é uma letra que vai ficar ali. Então, o exercício fala assim, qual é o perímetro desse trapézio isósceles? Presta atenção nas palavras, gente. Perímetro, o que é perímetro? Vamos lembrar? Perímetro é soma de todos os lados de uma figura plana, tá bom? Você vai somar todos os lados. Todos, tá bom? Trapézio isósceles. Lembra que a gente viu no começo que eu falei que ele é bem usado? O trapézio isósceles, ele tem esse nome porque ele tem os dois lados, o quê? Eu vou deixar com você. Resolve esse aqui e a gente já volta.
Lembrou o que é trapézio isósceles? Tem dois lados com a mesma medida, igual. Por isso que só tem essa marcação aqui, ó, não tem essa outra. Então, se aqui é 2m mais 6, o lado da direita também é 2m mais 6. Então, o que você vai fazer aí? Soma todo mundo, gente, soma. Você pode fazer essa soma com várias formas. Você pode escrever ela inteirinha, você pode somar as letras e daí os números, tá bom? Sem precisar ficar escrevendo muita coisa. Vai do jeito que você entendeu. Então, aqui é só para lembrar, ó, que o trapézio, o isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, somandinho, ó, eu tenho 5m lá em cima, mais 2m mais 6, o lado da esquerda, mais 2m mais 6, que não está escrito no desenho, mas tem que somar, mais o de baixo aqui, ó, a base maior, 8m mais 3. Então, você pode fazer a conta aqui bem tranquilo, não precisa escrevê-la de novo. Letra com letra, número com número. Então, ó, 5 mais 2 mais 2 mais 8. Quanto que dá? 17m, ó. 8 mais 2, 10, 15, 16, 17. E o número 6 mais 6, 12, 12 mais 3, 15. E acabou, né? Porque nós não sabemos quem é M, então o perímetro fica em função da letra, ok? Conseguiu acertar? Muito bem, parabéns para você. Mais um agora, e preste atenção porque agora nós vamos falar de ângulos. Até agora a gente conversou sobre lados, né? Agora ângulo, as medidinhas aqui nos cantos, certo? Então o exercício diz assim, no trapézio isósceles, olha a palavra de novo, dois lados iguais, os ângulos da mesma base são congruentes. Professora, eu não entendi nada. Vamos ler devagar. Os ângulos da mesma base. Então, aqui eu tenho uma base. Grudados nessa base, eu tenho dois ângulos, esse e esse. Então, ele está dizendo que os ângulos da mesma base são congruentes. Congruentes é mesma medida. E se eu pegar essa base aqui de cima? Significa que os ângulos da mesma base são congruentes, então tem a mesma medida, ok? Então, ó, a gente tira isso tudo da palavra isósceles. Aqui até eu fui boazinha, né? Contei para vocês, mas tem que lembrar. Se em um trapézio isósceles, um dos ângulos mede 74 graus, um deles, determine as medidas dos outros três ângulos. E agora você vai pensar um pouquinho.
Bem fácil esse, né? Não achou? Coloca os dados no desenho, tá bom? Fica fácil, ó. Vamos imaginar que esse aqui de baixo é 74. Então, esse aqui da direita também é 74. Os dois lá de cima eu não sei quem são, mas eu sei que eles são iguais. Então, eu chamei de Y, tá bom? Então, ó, ângulos adjacentes ao mesmo lado, transverso, isto é, oblíquo, são suplementares entre si. Y, eu não entendi nada. Ângulos adjacentes. Adjacente é porque tá próximo. Então, ó, ângulos que estão próximos, ângulos adjacentes a um mesmo lado transverso. Então, esse ângulo é adjacente com esse. Mas o lado transverso é esse aqui, ó. É o lado que é transversal, ele corta as duas paralelas. Então, significa que esse e esse carinha são suplementares. O que significa ser suplementares? Somar 180 graus. Ou então, você também pode lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Também você pode usar essa ideia. Eu usei a ideia dos suplementares, ó. 74 mais y é 180. O 74 passa diminuindo, né? Dá 106. Então, eu tenho os três ângulos ali que faltavam. Um é 74, então o outro também é 74. E os dois ali no meu desenho, os dois de cima, são 106 graus, ok? Trabalhar com grau é um pouquinho mais fácil, não é? Não? Você não gosta muito? Mas a gente precisa aprender, né? 6. Esse é com você também. E olha lá, ó, letrinhas. Calcular a área do trapézio em função de x e determinar seu valor numérico quando x é 4. Então, repare que você tem duas coisas para fazer. Determinar a área, que vai ficar em função de x, igual aquele anterior que a gente já fez. E depois disso, substituir o x por 4 e calcular o valor numérico. Tempo para você. Concentra agora. Vamos fazer a conta da área, ok? Então, eu tenho as medidas da base maior, base menor e altura. Então, vamos jogar na fórmula, tá bom? Ó, base menor, 2x mais 5. Base maior, 5x menos 2. Altura, 8 centímetros, dividido por 2. Então, como eu disse, primeiro vamos fazer a conta aqui dentro, ó. Claro que eu fiz mais direto agora, né? Lembra que eu falei que o mais, ele não altera o sinal de ninguém? Então, eu já fiz a conta direto, ó. 2x mais 5x, 7x. Tenho 5, devo 2, pago 2, resolvo a minha situação e me sobra 3, ok? Vezes 8 sobre 2. Então, agora, o que você faz? Faz a distributiva com o 8. O 8 multiplica as duas coisinhas lá dentro, tá? Então, 8 vezes 7, 56. O x repete.
mais 3 vezes 8, 24. Então, aqui o que você pode fazer? Eu separei o 2, porque o 2 é denominador dos dois termos, das duas coisinhas, tá? Então, eu coloquei o 2 com o 56x e o 2 com o 24. Por quê, professora? Para poder diminuir os números, galera. Quanto menor o número, mais fácil de trabalhar. 56 dividido por 2, 28. E o x? Repete ele até o final. Mais 24 dividido por 2, 12. Então, essa é a área do trapézio em função de x. Segunda parte, substituir no lugar do x o número 4, ok? Então, você tira o x, tirou, põe o 4 no lugar. Só, por favor, me lembre que não é 284, gente. Tem um vezesinho ali, ó, tá bom? Então, é 28 vezes 4 mais 12. 28 vezes 4, 112. 112 mais 12, 124 centímetros quadrados a área deste trapézio lindo, ok? Conseguiu aí entender? Então, o que nós trabalhamos hoje? A área de trapézios, resolvemos alguns exercícios, alguns com ângulo, alguns com medidas de lado, analisamos alguns tipos de trapézio, lembra do isósceles, do retângulo? Bem importante. Trabalhamos com alguns ângulos internos e calculamos algumas áreas com letrinhas, retomando os tal dos polinômios. Ok? Cansativo? Então tá bom, então agora eu vou dar um tempo para você descansar, você relaxa, tá bom? A gente vai se ver na próxima aula. Não esqueça de acessar essas aulas, de fazer as atividades, registrar sua frequência, porque estamos caminhando e estamos aprendendo a lidar com isso, certo? Então na próxima aula a gente se vê. Tchau!